Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, né, em mais um estudo bíblico online das nossas quintas-feiras. Hoje a nossa anfitriã é a Adriana. Adriana, obrigado aí por ser anfitriã de hoje, por nos receber, tá? E a palavra está contigo aí inicialmente, tá? Para você abrir a tua porta da tua casa, né, virtualmente aí para nos receber hoje. Então, sejam todos bem-vindos e espero que a gente possa fazer um estudo presencial aqui na minha casa, que eu gosto muito de receber visitas e seria muito bom que seja logo. Que seria, isso nós temos que começar a organizar de novo, né? Agora a pandemia já está bem mais tranquila, assim, né? Ainda temos que nos Aqui cuidar. já podem vir quando quiser. Opa, beleza. Tá feito o convite aí, viu, pessoal? Vocês ouviram? Vai, eu O moro estudo pertinho. pode vir aqui, sim. Beleza. Muito bem, né? Camila também entrou, né? Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite. Então, nós vamos hoje continuar os nossos heróis da fé. E o nosso herói de hoje, né, dando sequência, né, aos heróis que nós começamos a estudar. O nosso herói de hoje é o José. Mas antes de nós estudarmos o nosso herói, né, eu quero passar um hino inicialmente aqui, né? Um pouquinho. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está no céu, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certeza de que Deus está aqui, né? Então nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu comentei antes, né, o nosso herói da fé de hoje é José, né, que nós já tínhamos estudado os anteriores, né? Então, na sequência agora é o filho do Jacó, né? Jacó foi o nosso herói da semana passada.
E o José também aparece lá na galeria dos heróis da fé, que é citado em Hebreus, né? A gente sempre, de novo, volta para Hebreus, né? Se vocês já perceberam, né? Porque ali tem um capítulo todo dedicado aos heróis da fé, que justamente cita a importância deles. E ali em Hebreus 11, 22, nos diz que foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo, né? Então, é a citação que nós temos lá em Hebreus. Mas quem foi José, né? Quando a gente pensa, essa é uma história muito conhecida, né? Tem vários filmes, superproduções, né? Que foram feitas aí baseadas na história bíblica do José, né? Claro que algumas produções, alguns filmes, eles acabam romantizando um pouco mais, né? Trazendo algumas situações até para que tem o fim deles específico nem sempre é religioso, né? Então eles obviamente trazem outras questões. Mas José era um dos filhos do Jacó, né? Até no estudo passado, acho que o Silvio Augusto levantou a questão, né, do Jacó, que foi morar com o Labão, né? E aí ele quis casar com Raquel, mas o sogro enganou, então ele trabalhou 7 anos para ter a Raquel, e no dia do casamento o sogro enganou e ele ficou com Lia, mas ele trabalhou mais 7 anos para finalmente poder casar com Raquel, que era o grande amor da vida dele, né? Pode-se dizer assim. E aí ele tem filhos, né, com Lia, e a Raquel, a quem ele tanto amava, na verdade era estéril. Se a gente observar aqui, essa história se repete. É a terceira vez, né, agora nos últimos heróis, que a gente vê essa mesma situação. Primeiro Sara, né, depois Rebeca, que também era estéril, não podia ter filho, agora Raquel. Então, é uma situação que acaba sempre de novo aparecendo. E isso, né, eu já tinha comentado também, a questão quando a mulher não podia ter filhos, havia toda uma questão também religiosa, né? Porque havia, de alguma forma, a expectativa de que as mães poderiam ser a mãe do Salvador, né? Do Messias. Então, já havia isso também, né? Assim, no imaginário das mulheres também, e, ao mesmo tempo, também era, assim, uma visão que havia naquele tempo, né, de que a mulher que não podia ter filhos, né, estava numa situação em desvantagem, né, vamos dizer assim, em relação às outras, né? Então, a infertilidade, né, era quase que um castigo para a mulher naquele tempo, né? Mas ela acabou depois, sim, mesmo sendo estéril, né, podendo ter filhos, e nasceu José e depois Benjamim, né, os dois filhos que Jacó teve com Raquel. E aí, claro, né, José, a gente vai ver isso depois, a história também é conhecida, né? Ele acaba sendo o filho preferido. Mas lá em Gênesis 3, 22 a 24, eu vou ler aqui, né, como isso aconteceu para ela poder ter filhos. Então, Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então Deus disse, Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Vejam bem que é aquilo que eu comentei antes, né? Então, a mulher se sentia envergonhada quando ela era estéril, né? Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. O nome José, ele vem do hebraico, né? Yosef, né? Depois vai passar para o grego, para o latim, praticamente com a mesma pronúncia, né? Assim, em outras línguas, por exemplo, em alemão, Yosef, né? É muito parecido, e nós, em português, falamos José. Então, é talvez um dos nomes, assim, quando a gente olha, ele não é tão estranho assim, né? Yosef, ou Yosef, né? E é José. Então, porque esse nome depois vem do hebraico, né? E ele acaba não sendo traduzido, mas simplesmente se transcreve, né, basicamente o nome como ele é. Então, ele também tinha um significado, como nós vimos em outros nomes também, né? Então, essa questão do significado do nome sempre
percebe-se uma ligação com o próprio Deus, né? Como se via o nascimento e como ele estava ligado a essa questão do próprio Deus também. José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito, né? Essa é, digamos assim, quando a gente fala, José do Egito, ou governador, ou rei do Egito, é sempre uma história que é mais fácil a gente lembrar, né? Porque já ouviu e viu muitas vezes. Então, quando se fala em José do Egito, mesmo pessoas que não têm, assim, conhecimento religioso, né, elas têm uma noção. Eu sempre pergunto para os meus alunos em cultura religiosa, né, se eles já ouviram falar do José. Não, José, eles, assim, não têm ideia de quem seja muitos, né? Mas quando perguntar, mas vocês já viram um filme que conta essa história? Ah, não, esse filme a gente já viu, né? Então, justamente por ter uma história, né? Eu diria assim que é praticamente uma novela, né? Essa história do José também com seus irmãos. Então, ele nasceu, né, num lugar chamado Padã Aram, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã, né, onde então, ele ficou peregrinando um tempo também. E o pai dele, então, tinha em torno de 90 anos quando ele nasceu. E o José, ele se torna o filho preferido do pai, né? Essa história também é conhecida, né? Pois além de ser filho da velhice, também era o filho de Raquel, né? Aquilo que eu comentei antes. Então, ele amava Raquel, né? Então, quando nasce o primeiro filho que ele tanto queria com a Raquel, né? Então, ele tem um carinho especial por seu filho José. E também porque ele já não era novo, né? Como diz ali, ele tinha uns 90 anos, né? Então, talvez já com mais tranquilidade, assim, ele conseguiu olhar para esse filho com outros olhos, né? Não naquela correria, talvez a gente poderia dizer assim, quando se tem filhos, precisa trabalhar, enfim, né? É uma correria e, às vezes, a gente diria assim, hoje nem consegue curtir direito os filhos, né? Então, talvez o Jacó, ele, como ele já não era tão novo, ele teve tempo e paciência para curtir mais, né, o filho José. E José ganhou uma túnica, essa história é conhecida também, né? Uma túnica listrada, o único, né, dos filhos que ganhou uma túnica. Então, claro, a gente pensar isso no sentido assim de filhos, né, de mais filhos, né? Isso eram em 12. Claro que isso vai gerar algum descontentamento dos outros, né? Então, se entende, né, um pouco também todo o ciúme que os outros filhos tinham, né, porque o José era o queridinho. E também, num outro momento ali, né, quando a Jacó se encontra com Esaú, né, nós vimos essa história, né, quando ele foge de casa, nós vimos isso no encontro passado, e depois ele retorna. Então, quando ele está para se reencontrar com seu irmão Esaú, ele, claro que ele tem medo, né, que daqui a pouco não dá tão certo, e aí ele coloca o José e a Raquel, sua mulher, num lugar seguro na comitiva. Então, ele tinha um carinho especial, uma proteção especial também, tanto com a esposa Raquel, como também com o filho José. Então, além de ele ser o filho preferido, ele também tinha sonhos, né, era o sonhador. Eu coloquei como título aqui, né, o José o Sonhador. Então, ele era metido a ter sonhos, né, a gente diria assim. Isso também deixava os irmãos desconfortáveis, né? Eles não se sentiam muito bem, né, com esse destaque que o José tinha, até nos sonhos, né, ele tinha sonhos diferentes, né? Então, aqui eu coloquei os 2 sonhos que ele teve no momento, né, dos feixes de trigo que se curvam diante de um feixe, depois a questão do sol e da lua, né, também, que significa ele em destaque, os irmãos e o pai numa situação inferior, tá? Eu vou ler esse sonho também, porque é importante a gente ter isso bem presente. Escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós?
e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Então era o mesmo sonho, né? O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quer dizer, o pai, a mãe, né? E os 11 irmãos, né? Que ele tinha, então, um dia se curvariam diante dele. Claro, ele contando esses sonhos assim, isso cada vez mais aumentava o ódio, né? Como diz aí. Aí os irmãos ficavam muito revoltados, né? Com o seu irmãozinho, né? Que era o predileto do pai. Ainda por cima tinha sonhos que, de alguma forma, assim, menosprezava, né? O restante da família. E então resolveram vender o seu irmão, né? Um dia o pai mandou o José lá para ir atrás dos irmãos, né? Que cuidavam dos campos, né? E quando ele chegou, eles já começaram, né? Ah, tá chegando o sonhador, né? Vou ter que dar um jeito nele. Então, primeiro jogaram ele lá numa cisterna, né? Num poço seco, que não tinha água, né? E aí, no fim, tiraram ele de lá porque ficaram uma certa pena até, né? Que ele poderia morrer sem água, com fome, né? E acabaram vendendo ele, né? Acabaram vendendo ele para um grupo de mercadores midianitas, né? Que depois o venderam para o Egito, né? Então o José vai parar no Egito. Então, certo dia, José foi enviado para seu pai, essa história que eu contei, né? Eles queriam matá-lo, na verdade, né? E essa foi a primeira intenção deles, né? Estavam com muito ciúme, né? Do irmão, com raiva, e queriam acabar com a vida dele. Mas o irmão mais velho, Rubem, acabou intercedendo por ele, enfim. Então, jogaram numa cova e depois, então, acabaram vendendo e ele foi parar lá no Egito. E aí ele vai parar na casa do Potifar, né? O Potifar era um dos grandes nomes, né, dentro do contexto egípcio, né? Estava abaixo do faraó, né? Mas era um dos auxiliares, né? Talvez um ministro, né? Nós diríamos hoje, né? Dentro daquele esquema de governo, né? Que tinha o faraó e tinha os seus auxiliares. E enquanto ele estava lá, ele era muito correto, muito trabalhador, temente a Deus, então ele não perdeu nesse contexto todo, apesar de ser vendido pelos irmãos, de passar por todo esse sofrimento, ele mantinha sempre a sua fé em Deus, ele era temente a Deus. Mas a mulher de Potifar, ela começou a se interessar por ele e, né, tentou seduzir o José, mas a gente conhece essa história também. Ele acabou não cedendo à mulher de Potifar, e ela arrumou uma história ali, né, dizendo que ele havia atacado, e assim ele acabou sendo preso. E lá na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. E né, a gente conhece também, né, os 2 tiveram um sonho. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia numa árvore e as aves comeriam a carne dele, né? Meio cruel, assim, esses sonhos, né? Mas, enfim, né? Tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram seus sonhos, José interpretou e exatamente aconteceu assim. E ele havia, mesmo assim, solicitado, né, que lembrassem dele, né, o primeiro, né, que ele lembrasse dele quando ele fosse sair da prisão. Mas aí entra aquela história, né? Quem recebe um favor nem sempre lembra, né, de ser grato, né? Então, aqui aconteceu isso também.
mais ou menos 2 anos depois, o faraó teve um sonho, né? Na verdade, 2 sonhos semelhantes, né? Primeiro, as vacas gordas, né, que pastavam na beira do Nilo, e primeiro vinham as vacas gordas, né, 7 vacas gordas que se alimentavam, né? E depois vinham as 7 vacas magras, né, que acabavam engolindo as vacas gordas. E também teve um sonho, né, dos feixes de trigo, também é a mesma coisa. Primeiro vinham feixes grandes e bonitos e depois vinham feixes fraquinhos, né, mirrados, e que acabavam consumindo com os feixes de trigo bonitos que tinham vindo antes. E José, então, interpretou esse sonho, né, que também é conhecido, de que haveria 7 anos de vacas gordas, né, ou de muita fartura, e depois viria o período de seca. Aí vem a expressão, né, que se usa até hoje, né, estamos num período de vacas magras ou um período de vacas gordas, né, a gente usa essa expressão, né, quando às vezes a situação se está boa ou se não está, né, a gente usa a expressão vacas magras e vacas gordas, né, que vem justamente dessa história aqui do José. E a mesma coisa, o sonho dele com as espigas, né, de trigo, primeiro vinham as boas, bonitas, e depois as feias, né, as mirradas, né, que não tinham uma grande produção, consumiam as outras. E, na verdade, era o sonho interpretado por José, era de que haveria 7 anos de fartura e depois haveria 7 anos de escassez. Então, o que ele sugeriu para o faraó? Ele disse, olha, eu sugiro que seja organizado de tal forma que nesses 7 anos de fartura se ajunte tudo que for possível, né? Ajunte tudo, né? Guarda todo o mantimento que for possível para ter o suficiente depois nos 7 anos em que tiver seca, né? Onde não tiver comida nenhuma, tá? E então o José acaba sendo chamado pelo próprio faraó para que ele seja o governador, né, esteja somente abaixo do faraó, e ali ele organizou toda a parte administrativa, né, dá para dizer assim, a parte de logística, de guardar os alimentos e guardar em celeiros, né, então isso foi um trabalho gigantesco, né, que o José organizou para que, de fato, esses grãos todos fossem guardados nesse tempo todo. Se a gente olhar para essa história, né, para o José, assim, além dele interpretar o sonho, né, mas Deus deu ao José uma capacidade ímpar, né, em termos de conhecimento, de sabedoria, tanto que ele apresentou esse plano para o faraó, ele organizou tudo isso, né, para que se tivesse comida depois nos anos seguintes, né? Então, ele conseguiu ser um grande gestor, né? Dá para dizer assim, além de um homem temente a Deus que interpretava sonhos, ele tinha toda essa capacidade também de gestão, né? E organizou muito bem toda essa parte dos 7 anos de fartura. Faraó, então, colocou José como segundo homem do Egito, né? Apenas abaixo dele. Então, era quase um vice-faraó, né? Dá para dizer assim. Então, ele ocupou, hoje talvez a gente diria assim, o ministro da Economia, né? Que tem uma função importante que cuida de toda essa parte. Na época se chamava isso de vizir, né? Era essa função que ele ocupava. Então, ele cuidava do tesouro, cuidava da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais, né? Então, era um super-ministro, né? A gente diria hoje, né? Considerando, digamos, o nosso contexto aí. Então, ele fazia de tudo. Então, ele se torna governador, e após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate Paneia, né? Então, como ele se torna um governador, né? Então, ele recebe também o nome egípcio, né? Para ser reconhecido pelos próprios egípcios também. E acaba se casando, inclusive, né? Com uma filha de um sacerdote egípcio, né? E eles tiveram 2 filhos, né? Manassés e Efraim. E é interessante, né? Depois, quando o
o Jacó, né, acaba falecendo, o pai dele, ele abençoa os filhos todos, e depois, quando a terra é distribuída, né, isso depois, né, quando eles chegam a Canaã novamente, a terra é dividida em 12 tribos. Cada filho, né, tem uma tribo, mas José não tinha tribo de José, mas tinha sim as tribos de Manassés e Efraim, essas tinham, né? Então José acabou não tendo uma tribo, né, especificamente. E assim, essa história também é conhecida, né, como a fome cresceu, não só no Egito, mas em toda a região, né? Então, o que aconteceu? As regiões vizinhas, os países vizinhos, de alguma forma, acabavam ficando sabendo, né, que no Egito eles tinham guardado comida, que ali tinha comida em abundância. É verdade também, né, que ali a região do Nilo, ela era muito produtiva, né? Se produzia muito, porque tinha a época da cheia, que a água saía, né? Então, ela trazia muita fertilidade, né? Trazia terra fértil, né? Que jogava para fora do leito do rio, e essa várzea, né? Ela produzia muito, né? Na época que o rio baixava, que era a época de seca. E a região, por exemplo, onde morava Jacó com seus filhos, uma região muito seca, árida, e com pouca chuva, então a coisa se complicava ainda muito mais. E aí nós conhecemos a história, né? Os irmãos dele acabam indo para lá, né? E depois ele se dá a conhecer, né? Aos seus irmãos, um momento muito emocionante também, né? Em que ele até testa os seus irmãos primeiro, né? De alguma forma, e depois ele revela a sua identidade aos seus irmãos. E quando ele revela a sua identidade aos seus irmãos, né? É interessante que ele fala assim, olha, eu poderia aqui, agora, nesse momento, me vingar de vocês. E eles estavam com medo. Quando ele diz, olha, eu sou José, eles quase têm um ataque, né? Porque, imagina, né? Vender o irmão, imaginar, aí ainda mentiram para o pai, né? Porque quando pegaram a túnica dele, encheram de sangue de um animal, levaram para casa e olha, pai, essa aqui é a túnica de José, a gente achou no caminho. Deve ter morrido, eu acho que um animal pegou e, né, liquidou com José. Então, o pai sofreu muito. Agora, depois de muitos anos, né, eles precisam ir lá buscar comida e dão de cara com José, claro, né? Demora um pouco para se dar a conhecer, mas quando eles se identificam, né, eles, né, ficam muito mal, né? Muito mal, porque imagina o sentimento de culpa também que eles tinham, porque o pai sofreu muito, então eles viram todo o sofrimento do pai por causa do que eles tinham feito, mas óbvio, mantiveram sigilo entre eles, né? Nunca contaram isso, porque ninguém, obviamente, queria carregar a culpa, e se um contasse, né, todos, obviamente, estariam sendo culpados por isso também. Então, ele se dá a conhecer os seus irmãos, manda buscar o seu pai, que está lá em Canaã, né? Então, o pai também ainda vai para lá, o Jacó. Jacó depois acaba falecendo, né? E aí ele acaba voltando para a terra de Canaã, né? Ele volta para lá porque ele pede que seus restos mortais sejam enterrados lá. E então o povo, né, toda a família vai para lá e eles vão ficar morando lá, né? O faraó também apoia a decisão, diz, não, eu quero que sua família fique aqui, né? Você me ajudou muito, então nada mais justo de que toda a sua família fique aqui. E assim a família vai para lá, vai para o Egito e fica morando no Egito, né? Essa história a gente vai ver para frente. Depois é escravizada, né? E fica lá por 430 anos, né? Bom, depois é uma outra história ainda. Bom, então até aqui, bem rapidamente, né, eu fiz um resumo aí da história do José, e para nós começarmos assim a pensar, né, a nossa discussão,
Quais são as grandes lições que a gente poderia tirar aqui da história do nosso herói de hoje, que é o José, né? Nesse contexto, né, que ele é conhecido como um herói da fé, apesar de toda uma trajetória, né, que primeiro como um filho querido do pai, depois vendido pelos irmãos, depois preso no Egito, né, por um tempo, para depois ser tirado da prisão, para depois se tornar o vice-governador e ainda por cima, né, trazer toda a sua família também lá para o Egito, né, no final dessa história. Tem um texto bíblico que, quando José fala com seus irmãos, ele diz, né, não foram vocês que me venderam aqui para o Egito, foi Deus que me mandou para cá. É interessante isso, né? Ele, apesar de tudo que foi feito com ele, né, pelos seus irmãos, ele consegue dizer para eles, olha, não foram vocês, né? Foi Deus que me mandou para cá. Porque se eu não tivesse aqui, talvez todos nós já estaríamos mortos de fome, né? A gente nem teria mais como sobreviver, né, nessa história como um todo. Mas vamos lá, né? Então, vamos aí ao nosso debate sobre a história do nosso herói de hoje, o José. Acho que foi todo mundo jantar, pastor. Não, Não houve as vacas magras, então tá tranquilo aí. não, aqui deu vaca gorda aqui em casa, mas já tá. Mas enquanto o senhor falava agora é o finalzinho, aí eu me lembrei lá do comecinho quando o senhor falou, né, que tem o dito da época das vacas gordas e tudo. Aí toda essa história de José no final, a gente também lembra no dito, que é do homem o bicho não come, né, pastor? Esse também é um dito, então tudo aconteceu, tudo foi acontecendo e sempre tinha um propósito, né, que era desconhecido pelo todo mundo fazendo a coisa para dar errado, deram o José como morto, aquela coisa toda, né? E Deus, com o seu propósito, depois no final ainda mostra, né? Toda uma virada, né? Uma virada para mostrar o pensamento, eu acho que isso aí é o que acontece até hoje na vida da gente. Os milagres de Deus, eles são naquela época foi através de José, né? E acontece na vida da gente agora também. Eu acho que assim, esse propósito dele de que ainda é, né? Ainda é o soberano, ainda é o superior a tudo e a vontade dele é que é feita e não a nós. Acho que isso é o que ainda prevalece, independente do que vem aí o bichinho tentando derrubar. Se a gente olhar a história de Jacó, né, a gente estudou semana passada, e agora de José, a gente vê muito essa questão, né, da presença de Deus. Na semana passada, na história de Jacó, né, Jacó foi escolhido por Deus, né, ele também teve confusão com seu irmão, né, brigou com seu irmão. Aqui a gente vê de novo também, né, o contexto familiar, né, o Jacó, né, que é o pai do José. Lá na história da semana passada, ele teve desavença com o seu irmão. Agora, os filhos dele, né, também têm dificuldade de relacionamento, né? E mostra também esse lado humano, né? Quando eu falo assim sobre os heróis da Bíblia, né? Tem um outro livro da Bíblia que eu gosto muito, que é Salmos, né? O livro de Salmos, ele é um cântico, é um louvor, né? Mas ali a gente vê assim os salmistas, né? Às vezes eles abrem o coração, né? Eles reclamam, eles dizem, né? Mas assim, se eu olho para as pessoas que não são fiéis, que não creem em Deus, eu tenho a impressão que às vezes elas têm muito mais do que eu, elas são muito mais felizes do que eu, né? Às vezes diz o salmista, né? Então mostra também, né? Esse lado humano.
E também nos heróis da fé, né, nesses contextos familiares, a gente vê sempre o lado humano, né? Então, esse lado da imperfeição também está presente, mas, aí, tanto nos anteriores como em José, né? José se manteve sempre fiel a Deus. Isso não quer dizer que ele não é pecador, né? Óbvio que é, mas ele se manteve fiel, né? Ele sempre foi fiel, ele se manteve firme ali, né? Nas suas convicções. Então, ele prezava por aquilo, né? Aguentava firme, né? Apesar de ser tudo contra ele. Apesar disso Pois tudo. é, aí ele parece que ele não lutava contra, né? Ele tinha tanta fé, ele aceitava que aquilo tinha um propósito, que ele não lutava contra aquela maldade toda. E por fim ele ainda perdoou os irmãos, né? Era muita bondade. Essa história, toda vez que eu leio, assim, eu fico imaginando, né? Bom, É difícil, né? difícil, muito difícil, né? Ele tinha Ensi- tudo ali, né? Quando eles chegaram, ele judiou deles um pouco, né? Quando a gente lê a história ali, né? Quando eles vieram a primeira vez, ele não se deu a conhecer, ele estava... E ele não se revoltava quando Não, acontecia as coisas. não. Ele não se revoltava contra, ele não lutava contra aquilo. Assim, Parece que ele deixava acontecer. exatamente. Mas ele, assim, é aquela confiança mesmo, né? Dá para dizer assim, É. irrestrita. Não, Deus vai prover, né? Deus vai me ajudar, né? Eu não posso ir contra a vontade de Deus, né? Então ele tinha isso muito, né? Talvez um dos heróis da fé assim que talvez a gente não perceba muitos pontos negativos, né? Sim, na história dele, né? Agora os outros a gente olha assim, não, o Jacó também deu uma trapaceada no irmão, né? Ah, Sim. deu uma enrolada ali, a mãe o ajudou, então ali tinha uma trama assim que era um pouco mais. O José não, né? A A não gente ser não vê nessa história de José que ele fez alguma coisa de ruim para alguém, né? não, não tem, né? Eu diria assim, é um dos heróis mais assim limpos, né? Sabe para usar essa expressão, né? Sim, Mas ele assim tinha um caráter assim, né? Ele era fiel, assim, fiel. E como você falou, Adriano, acho que você tocou num assunto importante. Ele é do tipo assim que as coisas ruins aconteciam e dá-se a impressão que ele baixava a cabeça e diz, não, eu estou contigo, né, Deus, vamos lá, vai dar certo isso aqui, né, vou seguir em frente, eu vou confiar que vai, né, talvez até em termos de aquilo que Deus deu para ele também de capacidade, né, de interpretar sonhos, né, Deus chamou ele para diria assim, uma obra especial, mas sim. ele também segurou aquilo, né? E isso é uma outra coisa. Todos os heróis da fé, né? Eles são chamados por Deus. A gente viu assim Jacó. Jacó nem seria o filho mais velho. Ele era o filho mais novo, né? Mesmo sendo gêmeo, ele não teria direito à sucessão familiar, né? E claro, aí está toda uma trama lá, mas quando ele está no ventre, Deus já tinha escolhido ele, né? Para cumprir essa tarefa. E se a gente olha assim, né, isso é muito claro, né? Deus chama as pessoas, né, os cristãos, nós, para cumprir diferentes tarefas. Claro que nós não vamos ser um Jacó, um José, talvez uma obra grandiosa, né? Mas Deus nos chama para ser heróis da fé dentro das nossas características, né? Uma época fiz um estudo sobre os discípulos, né? Assim, as informações que a gente consegue ter dos 12, né? Tirando Judas, claro, né? Porque Judas não presta ali para fazer uma análise. Também, claro, estou brincando, mas assim, eu olho assim, né? Alguns a gente tem mais informações, eles eram muito diferentes um do outro. E aí tu pega o Felipe, né? O Felipe era aquele quando Jesus lá multiplicou os pães e disse, nossa, quanta comida tem aí, né? Daí eles, não, tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá para nada. Aí ele começa a fazer conta. Diz, não dá, né? Isso aqui mesmo que tivesse tanto, não daria. Quer dizer, então tu vê um Felipe ali, bem racional, né? Ele já começa a fazer conta para ver se fecha. Aí tem um João, né? Um João que parece mais introspectivo, né?
e muito profundo, né? Às vezes a gente olha as coisas que João escreve, ele é profundo. Aí pega um Pedro, que é afobadão, assim, mas que vai, né? Ele já vai dar a cara a tapa, né? Vamos dizer assim, ele não tem medo. E aí Deus usa todos, né? Assim, Deus usa um José, nós vimos ali o Jacó, que era, tinha os seus deslizes ali, aí vimos o pai dele, que era um pacificador, né? Assim, que tentava fazer a política da boa vizinhança, e Deus usa todos, né? Mas, assim, Deus usa cada um conforme as suas características, né? Mas a questão principal sempre está na fidelidade, né? Por isso eles são os heróis da fé, né? Eles se mantêm firmes na fé, são um modelo de fé. Essa é, assim, a grande questão que a gente tem que sempre ter em vista, é a fidelidade. Se a gente olhar ali, né, o José, ele casou com uma filha de um sacerdote egípcio. Claro, se a gente fosse pensar assim, nossa, né, em termos de povo, né, então, dentro do povo, depois da história do povo de Deus, nós vamos ter egípcios. Sempre quando você olha assim, o povo de Deus era o povo judeu, né? Mas aqui nós já temos egípcios, porque o José foi casado com uma egípcia, e o Manassés e o Efraim, que dão nome a duas tribos, eles são meio sangue, né? Eles não são os judeus puros, né? A gente diria assim. Então, aqui, nessa história, Deus já está colocando estrangeiros para dentro da história da salvação, que a gente vai depois, mais para frente, ver isso de novo, né? Porque Deus escolheu um povo. Mas Deus já mistura aqui, ele já bota egípcio no meio. E, assim, acho que nem eles lá, né? O povo de Deus não se deu conta de como Deus agia também para mostrar o alcance da salvação dele, né? Que é muito mais abrangente do que, às vezes, a nossa visão também, né? Então, como Deus age, né? A forma como Deus, né? Como a Adriana falou antes, né? Deixou as coisas acontecer com o José, a Vera falou também, e o José ficou ali, né, aguentando, né, foi fazendo as coisas, mas era uma pessoa altamente capacitada. Deus deu muitos dons para o José, né, mas ele se manteve fiel também, né? Então, ele conseguiu transformar esses dons dele em benefício não para ele, né, mas em benefício para a obra do próprio Deus, né? Deus usou José, né? Tem, pastor. E assim, aquele tempo de todos esses heróis aí, né, que viveram 90 anos para ser pai e coisa. Será que aqueles tempos também era computado da forma que é computado agora? Ah, olha, há, assim, algumas interpretações um pouco diferentes, né? Principalmente ali mais se foram 900 anos, por exemplo, que viveu Noé, né? Agora, 90, alguns dizem que sim, né? Porque também as pessoas, quando não se envolviam em guerras ou coisa assim, não havia tantas doenças como há hoje, né? O mundo não era tão espalhado assim, quer dizer, não era tão contaminado até, né? Por agrupamentos muito grandes, enfim. Agora, quando havia guerras, né, muitos morriam jovens também. Então, não há assim. Alguns dizem que isso é literal, outros que isso dá para ter uma interpretação diferente, né? Não tem assim uma linha fechada em relação a isso, né? Mas 90 anos eu diria que é cabível, né? Dentro daquele contexto, sim, porque A eles gente se também. situa, né, pastor? Até Sim, falando em 90 anos, a gente se situa. Mas aí vai falar em 900 anos, assim, isso. a gente não consegue nem imaginar o que que é isso, né? Não, imagina, né? 900 anos são quantas gerações, né? Pois é. Claro, cada geração, também vivia muito, né? Agora, 100 anos eu diria assim, não é fora do comum, né? Num contexto também de. Eu conheci um senhor que foi pai com 80.
Então, não me parece que não poderia ser, né? Acho que 90 anos está numa idade razoável, né? Para aquela época, Para sim. aquela época, né? Sim, sim. É uma época que não tinha tanta contaminação, que nem a senhora falou, Isso, né? exatamente. Então, era uma vida muito mais natural, né? Então, isso tudo também tem que ser... E muito menos gente, né? O Quem mundo, nascer né? saudável provavelmente É. viveria saudável, né? Até assim, se a gente... Foi uma pergunta interessante, né? A gente olhar, assim, as mortes, né? Que aconteciam, com raras exceções, assim, né? Se via pessoas morrendo de doença na própria Bíblia. Esses personagens, né? Todos eles morrem de velhos, né? E velhos mesmo, né? Então, eu entendo assim também, né? Que essa questão das próprias doenças, enfim, né? Ela não estava tão... Não havia tantas epidemias, né? Como se passa a ter mais tarde, com os grandes agrupamentos de pessoas, né? Quanto mais agrupados, né? Mais doenças, né? Começam a surgir. E eles tinham uma vida, de uma certa forma, apesar de viverem assim como nômades, né, mas eles eram muito higiênicos, né, no sentido de limpezas, de banhos, né, porque tinha os banhos rituais, né, tinha uma série de coisas que eles eram bem cuidadosos, né, eles eram bastante limpos. Isso também os árabes, né, os árabes têm até hoje, né, naquelas cidades lá na Europa, onde os mouros lá, né, ficaram um tempo, né, os árabes, eles tinham piscinas que eles fizeram para os banhos deles, eles eram bem, bastante higiênicos, assim como o povo judeu também, né, eles são mais higiênicos, os árabes em geral também. É interessante isso, né, porque também tem todo o aspecto cultural, né, até do deserto, enfim, né? Mas na Europa eles eram muito menos caprichosos, assim, eram mais relaxados, a gente diria, né? Eram, sim, né? Não tinham tanto cuidado, mas os árabes e judeus, culturalmente, né? Eles sempre foram muito mais higiênicos. E interessante, né? Por exemplo, na Idade Média, essas pestes, né? Algumas que de vez em quando vinham, os judeus em geral pegavam menos, né? E até aí se achava que eles começaram a ser perseguidos porque eles não pegavam essas pestes, tanto. Mas eles eram mais limpos, eram mais higiênicos, eram mais cuidadosos, né? Então, enfim, tem todo esse lado que talvez a gente poderia considerar também, né? Mas nesse contexto ali, eu acho que 90 anos é tranquilo, assim, né? Em termos de interpretação, né? Tranquilo também, né? Eu vi quando o senhor fez uma citação ali do José sendo pai aos 90 anos, daí teria mais tempo, né, imagina se fosse pai jovem, aí eu fico imaginando assim, o Noé, foi Noé, né, que viveu 900 anos, 1930, né? é, quando é que se aposentou, né? É que não tinha o INSS ainda. Pois é. Por isso que eles tinham Daí, que trabalhar tanto. porque ali quando o senhor citou o José, né, sendo já O mais Jacó, na idoso, verdade. Ah, sim, sim, o Jacó, não, né? O pai do José, né? sim, aí foi isso. Aí foi, né, já mais velho, daí o ritmo já não é tão acelerado, daí é onde a gente deduz aí um pouco de aposentadoria, né, onde o ritmo já não é mais o Sim, mesmo, né? sim. E aí pegando os anteriores que viveram bem mais, assim, a gente fica imaginando isso, né? Que nem eu disse desde sempre, desde o primeiro estudo. Eu procuro trazer muito dessa história, fazer esse paralelo com os dias de hoje, assim, né? Eu, eu, eu não consigo entrar para dentro do céu, eu não consigo me imaginar com 900 anos, né? Por isso que eu pergunto se esse tempo não seria mais o tempo de Deus, que a gente acha que o tempo de Deus ele passa numa velocidade muito diferente da nossa, né? Ah, sim, sim. A ver que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7. Nós temos aqui uma semana inteira, não damos conta do que tem que fazer num dia, numa semana inteira, E Deus ainda né? mandou a gente descansar um dia. Pois é, né? Então a gente fica imaginando esse tipo de coisa, né? E até aquilo, né? Foi feito a semelhança
dele, então? Cadê tudo isso? Ou nós nos perdemos nisso aí, ou nós estamos sendo muito consumidos por tanta coisa que chega, né? E queremos cada vez mais essa, essa ambição, eu acho que a gente tem muito, assim, né? De querer acompanhar toda essa evolução, todas essas coisas, e é por isso que não dá tempo para o resto, pastor. É que, na verdade, é assim, né? A gente é levado de roldão, né? E eu acho que toda a história foi assim. A gente olha, né? Assim, quando tu tá dentro de um contexto, né? É quase impossível, né? Você não ser levado por esse mundo da forma como ele vai te levando, né? Porque se tá dentro desse mundo, né? Então, cada época também tem as suas dificuldades, né? Então, hoje nós temos uma dificuldade, talvez, eu acho, né? Assim, na minha interpretação, uma dessas é essa questão do tempo, né? A gente parece que não, né? Tá levado assim e se mal tem tempo para raciocinar, tem que, né? Entrar e, né? Ir tocando, né? Em outros tempos tinham outras dificuldades também, né? Eu acho que cada tempo, mas sempre trazendo os seus sofrimentos, né? As suas dificuldades, num outro contexto, né? Numa outra forma. Então, E cada vez mais pressa né, isso, pastor? Cada isso. vez mais pressa a gente tem de ter respostas, né? Sim, sim, não. Hoje está assim, que o mundo é muito veloz, né? Principalmente por causa da tecnologia, né? Então, você fala hoje com qualquer pessoa, por exemplo, no mundo inteiro, instantaneamente. Isso. Agora, tu Né? pensa no tempo de Jacó, ele mandou os filhos, né? Eles foram lá para o Egito, né? Aí voltaram. Imagina quanto tempo levaram para ir para o Egito, buscar comida e voltar, né? Isso leva E muito. não era de avião, né, pastor? Sim, com Pois os é. animais de carga, né? Então, Então, é, é, Em imagina. bicicleta tinha. em bicicleta. Então, era um mundo muito diferente, né? Então, hoje, com a aceleração, tudo é veloz, então tudo acelera, né? Não há como. A gente também não tem mais paciência, né? Você quer uma coisa assim, você se acostuma a ter tudo rápido, e aí quando você tem que esperar, você tem dificuldade, né? Porque a gente está tão, né? Naquela, né, que tudo tem que ser rápido, a gente também não consegue mais esperar. Então, tudo tem que ser veloz, né? A gente entra nesse esquema também, né? E quando às vezes tem que parar, a gente tem dificuldade de parar, né? Ah, vou Pois ficar é. um dia inteiro agora deitado na rede, né? Dá uma agonia. Né? É, Até isso, né? Até você baixar a adrenalina e entrar naquela. Eu consigo. Não, mas assim, mesmo quando a não. gente tira férias, né? Dizem que quando a gente tira férias, você leva 10 dias das férias para Para você se entrar o dar ritmo. conta que você está de férias. Aí depois do 10º dia, você começa a relaxar. Você leva 10 dias até começar, mesmo Aí que. tu tira 20 dias de férias, quando chegou no momento de poder relaxar, já tem que voltar. Porque assim, né, a gente até pode deitar na rede, tá, mas a cabeça ainda não parou. Primeiros dias de férias, né, a cabeça ainda está funcionando como se a gente estivesse trabalhando, né? Está naquele pique, né, de fazendo as coisas. A gente está de férias, mas ainda parece que a cabeça ainda não está ali, né? Aí quando você entrou no esquema das férias, tem que voltar a trabalhar. É, mas é bem isso. Mas, enfim, o mundo, né, em cada tempo, com as suas dificuldades, no tempo dos heróis, né, a fé tinha lá as suas dificuldades, né? Tinha outros desafios, né? Era um outro mundo, né? Hoje, obviamente, nós temos nossos desafios no nosso mundo, no nosso contexto, né? Mas aí eu acho que assim, o que essas histórias nos trazem, e a gente tem que ficar assim, e assim, a chave, né? É a gente se manter fiel em nossa fé. Essa é a grande chave, né? É a nossa segurança, eu É a acho que nossa é, né, pastor? É a fidelidade, é é com o isso, amor de Deus, né? Eu acho que é isso. é isso. Independente do que
o bichinho ele não para, ele vai tentar sempre, né? Ele vai Sim, usar de todas, sim. vai usar das pessoas próximas, das pessoas boas, ele vai fazer o que ele puder fazer, né? Mas se a gente ainda achar né, que nós temos o nosso Deus que nos ama acima de qualquer coisa e que nós estamos seguros com ele, eu acho que isso aí é o que tranquiliza. Vem o ritmo que vier, vem a guerra que Exatamente. vier. Eu acho que isso aí é o que dá mais tranquilidade para gente. Eu não sei, eu nunca morri, mas né, para vir aqui contar. Mas até comentei com o Vanderlei no dia ali no dia 31 ali na igreja, né? Que a gente estava falando do pastor Luiz e da esposa dele, né? Aquela diferença de 5 dias, aquelas coisas assim. Eles tiveram tanta felicidade, pelo menos passavam para a gente, tanta felicidade junto, depois adoeceram praticamente juntos, um cuidando do outro, um pouquinho mais forte que o outro, e daí, né, o menos fraco cuidava do que estava mais fraco, e assim foi indo, e quando morreram, eu ainda disse para o Vanderlei assim, digo, Vanderlei, eles morreram e menos de 6 meses depois estourou a pandemia. Eles não iam aguentar a pandemia do jeito que eles estavam, né? Daí foi o que a gente estava comentando de estar forte, né? E as coisas acontecendo no tempo certo. Olha quanta coisa aconteceu com eles e foi no tempo certo, né? Eu digo, então, eu acho que Deus manda aviso, sim, para quem vai morrer, pastor. A gente nunca morreu para vir contar. Mas eu acho que Deus manda aviso sim para a pessoa que vai morrer. Eu acredito assim, né? Quer dizer, os seus filhos, né? Quer dizer, a morte, ela é uma etapa, né? E Deus, com todo o amor que ele tem por seus filhos, né? Ele sempre vai zelar de alguma forma e vai querer eles com ele. Né? Isso a gente tem que ter, assim, com muita, né, segurança, que ele quer a gente lá, ele quer. Ele não quer a gente ir longe, não quer a gente se lascando, né? Ele quer a gente lá. Então, ele Uhum. faz de tudo. E, claro, às vezes pode ser através de uma doença, pode ser através de uma outra forma. Às vezes é uma morte repentina, né? Às vezes é uma boa, né? A gente não sabe, né? É claro, para quem fica, nossa, a gente fica em choque, né? Mas para Deus, né? Talvez essa é a melhor forma de ficar com essa pessoa junto dele, né? É que nós sempre vamos olhar, né? O nosso olhar é um olhar humano, né? Então, por mais que a gente tente, assim, conjecturar, vou dizer, né? Por que Deus fez, a gente não consegue, eu acho, traduzir nem responder com toda a tranquilidade o que Deus quis, né? A gente pode imaginar, pode pensar, não, acho que foi por isso, né? Mas uma coisa pode ter certeza, Deus quer os filhos com ele, como a gente quer, né? É, é, Aceitar sem entender, acatar sem ele quer os entender, eu acho que é filhos, mais ou menos isso. ele quer, não, eu quero você comigo, né? Fica aqui, vem comigo, agora eu vou te levar, tá? É mais ou menos assim, né? Mas eu quero que você que vá. Enfim, acho que uma série de coisas, às vezes para preservar alguém de um sofrimento também, né? Porque às vezes o sofrimento físico é dolorido, então alguns ele quer, outras vezes, por que essa pessoa sofreu? Ela era má? Não é questão de má, né? Quer dizer, também pelo sofrimento, outras pessoas aprendem, né? Eu já vi Uhum. muitas pessoas que sofreram muito, mas tiveram uma postura assim que eu ficava assim, nossa, que testemunho, né? Com todo esse sofrimento, e isso fortalece outros, né? Quer dizer, claro que é difícil, às vezes, para a gente que está envolvido num contexto desse, né? É difícil, né? Mas com o tempo, né, acho que a gente consegue olhar mais objetivamente, né? Porque quando a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue olhar muito objetivamente, a gente olha com É. um olhar ou de sofrimento, ou de paixão, ou de, sabe, né? Porque a gente está envolvido, né? Mas eu ouvi exatamente assim, do jeito que o senhor falou a respeito da morte, eu ouvi de um pastor há 21 anos atrás, bem jovem, o pastor Hélio. Eu ouvi basicamente as mesmas palavras que o senhor disse, assim, né? Que Deus usa
essas coisas para mostrar alguma coisa para alguém. Uhum. Aí é usado, a gente acaba sendo um instrumento, né? E aí ele nos carrega no colo ali para a gente poder superar, para mais tarde a gente entender o que ele quis dizer naquela época. Mas, como o senhor disse, na época do sofrimento é difícil entender, pastor. Sim, Então eu não, prefiro trabalhar muito esse negócio assim, ó, precisa aceitar, precisa acatar, sabe? Eu gosto muito de trabalhar essa ideia assim, né? Que ele tem propósito e nada acontece pela minha vontade, as coisas acontecem pela vontade dele. E se eu estou aqui, se eu acordo com saúde, se eu acordo com, seja para fazer mais ou para fazer menos, eu estou aqui para ser instrumento. E assim é eu, assim é o senhor, assim é a Adriana, Camila, Cris, o pessoal que está aí. Eu acho que é assim que acontece. eu estava Como lendo, aconteceu com o José, como aconteceu com os outros todos. estava lendo essa semana o texto de Jó, né, lá, Jó 1:22, que eu estou preparando uma mensagem para o Luterano do ano que vem, e um dos textos é esse, né? Na linguagem antiga diz assim, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja. É mais ou menos isso, né? E o Jó ele traduziu aquilo, né? Exatamente, né? A forma como às vezes as coisas acontecem, né? Tudo é de Deus, né? Tudo é dele. A nossa vida também, né? A nossa salvação também, tudo é dele, né? Então, o Jó, quando diz assim, o Senhor deu, o Senhor o tomou, né? Bendito seja Os o nome do Senhor. católicos usam bastante isso aí, pastor. Senhor deu, o Os Senhor tomou. católicos usam Nu bastante. viemos a esse mundo, nu partiremos. Eu lembro quando eu era criança, né? A gente ia, assim, ao cemitério, né? Porque a gente ia, sempre quando alguém morria, a gente ia, né? Era praxe, né? Interior, isso funcionava, né? Hoje em dia também já mudou. Porque todo mundo ia, né? Então, eu lembro sempre aquelas passagens que o pastor lia no cemitério, sempre me marcavam muito, muito, né? Eu refletia muito sobre isso, desde pequeno. Uma é esse, né? Nu viemos a esse mundo, né? E nu morreremos, nada trazemos. Sempre Aí era tu olhava, lido. o morto dentro do caixão, todo bem vestidinho, né? Bem vestido. Mas não, é claro, a gente começava a Sapato pensar, mas aí um outro texto de Isaías, né? O homem é como uma flor, né? Nasce, cresce, murcha e e amanhã morre. desaparece. Aí eu ficava pensando naquilo, claro, criança, né? Mas me marcava muito, né? E é isso, né? Não é nada mais que isso, né? Então, quando se diz assim que a vida é breve, a vida é um sopro, ela de fato é um sopro, né? E, e o tempo de Deus, né, como você lembrou antes, é um outro tempo. Mas nesse tempo, né, seja de Deus, seja no nosso, né, no Cronos, né, que é o nosso tempo, o que demos, né, acho que essas histórias aí estão nos lembrando é isso, né, a gente se manter fiel, firmes em nossa fé. Né? É isso que essas histórias nos ensinam, e por isso eles são os heróis da fé, e de alguma forma nós somos heróis da fé também, né? Eu acredito que sim. Deus nos chamou para isso também. Muito bem. Muito obrigada. Terminamos com a oração da bênção, depois a gente tira a gravação. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.